Meus queridos irmãos, este mês de outubro, nós temos um propósito, e o propósito para o mês de outubro é o mês da comunhão. Amém? Mês da comunhão. E nesta noite, nesta manhã, nós iremos compartilhar uma palavra de Deus para os vossos corações, falando sobre a comunhão. Amém? E eu quero, neste momento, estar falando para a igreja do Senhor a importância da comunhão, não é? Nós sabemos que nós precisamos ter comunhão um com os outros. A Bíblia diz no Salmo 133 que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E nós sabemos que precisamos estar vivendo nesta comunhão, nesta união. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra, eu gostaria que o irmão Júlio colocasse aqui já o tema, por favor. O tema da mensagem que nós iremos compartilhar com vocês é restaurando a comunhão quebrada. Restaurando a comunhão quebrada. E eu quero, a minha oração é que após este culto, aqueles que tiveram uma comunhão quebrada com alguém, você saia daqui e peça perdão àquela pessoa que você tinha comunhão há muitos anos e por causa de algo, essa comunhão foi quebrada. E eu vou trazer aqui nesta manhã uma história de dois irmãos. Nós vamos falar sobre Esaú e Jacó. E eu quero ler para vocês Gênesis capítulo 33, apenas o versículo de número 4. 33 e versículo de número 4. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Amém. Queridos, aqui é uma história de dois irmãos, como nós falamos. Pai, irmãos dos mesmos pais, e eles, irmãos, eram gêmeos. A Bíblia diz que quando Rebeca estava grávida desses dois filhos, chamados Esaú e Jacó, e a palavra de Deus diz que quando Esaú estava nascendo, Jacó já veio agarrado no pé de Esaú. E sai Jacó. E a palavra de Deus diz, queridos, que eles crescem dentro da mesma casa. E nós sabemos, conhecemos muito bem a história. E a palavra de Deus diz que na proporção que estas crianças cresciam, existia ali, amado, uma preferencial do pai e da mãe. A Bíblia diz que sumiu agora, que Isaac amava mais a Esaú porque era o primogênito. E Rebeca amava mais a Jacó. E uma certa vez eu trouxe uma palavra aqui nesta igreja, e eu falei, cuidado com a preferência dos filhos. Porque infelizmente nós encontramos pais que amam mais um filho do que o outro. E nós sabemos, amados, que isso é um perigo muito grande.
para não acontecer uma tragédia no futuro. Porque os filhos não são bobos, os filhos são inteligentes. E eles sabem, entendeu? Quando o pai ama mais um irmão do que outro. Eu sei, queridos, que na área dos genros isso é normal. Não é? Por exemplo, lá em casa, eu falei nada. Por exemplo, lá na casa do meu sogro e minha sogra, porque eu sei que eles estão me escutando, eu sou o preferencial deles. A norma está de prova. Porque quando eu chego lá, irmãos, a parte melhor da comida é minha. Vocês pensam que eu estou brincando? Eu estou falando a verdade, irmãos. E eu vou falar algo para vocês. Eu estou falando na parte da família de genro, não estou falando de filhos. Ok? Por exemplo, amados, se eu chegar na casa da minha sogra e chegar lá para almoçar e tiver só uma porção de feijão, essa porção não vai ser do meu sogro, essa porção não vai ser dos meus cunhados, vai ser minha, porque ela já sabe disso, não é? Mas é só para a gente contrair. Escute só, queridos, mas isso é muito perigoso, trazendo para os filhos. E nós sabemos, amados, que esse problema que aconteceu com esses dois irmãos foi justamente por causa dessas preferências. E a palavra de Deus diz, queridos, que esses meninos, eles começaram a ter problemas dentro de casa. E quando eu estava me preparando para ministrar esta palavra, orando durante a semana, e o tema, como o tema deste mês para a nossa igreja, o propósito da nossa igreja é sobre comunhão. E vou trazer essa palavra falando, restaurando a comunhão que foi quebrada. Deixa eu fazer uma pergunta, não me responda, pelo amor de Deus. Mas quantos de vocês que estão presentes já tiveram alguma comunhão quebrada? Muitos. Quantos de nós, irmãos, tivemos amigos, e por motivo de uma palavra, por motivo de uma atitude, esta comunhão foi quebrada. Mas Deus me traz nesta manhã, para falar para vocês, que essa comunhão, ela pode voltar a ser novamente emendada no nome de Jesus. Essa comunhão, esse elo que foi quebrado, ele pode voltar a ser reconstruído novamente. E nós temos algumas coisas que nós vamos falar para que esta comunhão volte a ser o que era antes. Você vai entender, porque Deus já está falando aos nossos corações nesta manhã. Quantos podem dizer amém? Nós sabemos, queridos, que muitos relacionamentos já foram, irmão, quebrados, não é? Quantos casais que casaram, jovenzinhos, não é? Muitos deles fizeram, irmão, pacto no altar, dizendo que até que a morte os separe. Mas por motivo de alguma coisa, por motivo de uma infidelidade, esse casal rompeu o seu relacionamento. Isso nós sabemos, amado, que tem acontecido isso, não só no mundo, mas tem acontecido isso dentro da igreja. E muitas vezes, queridos, que são relacionamentos que se quebraram, que muitos não querem mais olhar para o rosto do outro, muitos ficam com ódio, muitos dizem assim, olha, escute só, quantos de nós já falamos essas palavras? Para mim, você morreu. Alguém já falou isso para alguém ou não? Para mim, você morreu. Isso é muito forte, irmãos. E nós sabemos que nós, como cristãos, nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado naquilo que nós falamos. É muito melhor ter uma reconciliação do que ter uma separação.
Eu tenho falado aqui nesta igreja, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós somos os pastores da reconciliação. Porque, amados, muitas vezes quando há uma fratura, quando quebra um relacionamento, e se for no lado de casamento, irmãos, traz, irmãos, um problema muito sério. Muitas vezes, irmão, quando um casal tem filhos, ele precisa pensar mais de uma vez para que realmente desfaça de um relacionamento. E uma das coisas, amados, que eu tenho observado nesses últimos tempos, é que muitos desses casais não querem mais lutar pelos seus casamentos. Muitos acham muito melhor dizer não deu certo, nós vamos acabar aqui por tudo. E eu pergunto nesta manhã, e os filhos? E os filhos? Nós já falamos aqui uma certa vez, eu vou repetir mais uma vez. Foi feita uma estatística, irmãos, eu creio que foi em 99 ou foi em 2000, uma estatística aqui nos Estados Unidos da América, que 85% dos adolescentes que estão envolvidos com drogas são de pais divorciados. Isso é muito alto, essa porcentagem. Por quê, pastor? Porque o que eu entendo, irmãos, porque um referencial de um casal, irmão, na família, ela é muito importante. Então eu quero nesta manhã falar para vocês que lutem pelos vossos casamentos. Não abra mão do seu casamento. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que o trabalho do inimigo, que é o diabo que é o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Ele veio para destruir muitas vezes, irmãos, os relacionamentos dos pais, o relacionamento do filho para com o pai. Quantos filhos, irmãos, têm ódio dos pais? Quantos filhos hoje, irmãos, que já estão adultos, que guardam uma mágoa dos seus pais? Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração, e essa fratura que aconteceu entre você e seus pais, vai sair daqui, você vai sair daqui convicto que você precisa se perdoar e pedir perdão aos seus pais. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, nós sabemos a investida do trabalho, a investida do inimigo contra a igreja do Senhor. Vocês possam observar, queridos, que uma igreja dividida, ela não subsiste. E nós sabemos a importância da unidade, da comunhão que tem uma igreja. Uma certa vez eu estava assistindo um programa que é naquele canal Discovery. Não sei se alguém conhece esse canal. Eu gosto muito. E estava, meus queridos, ali um rebanho de búfalo. E naquele rebanho de búfalo, querido, que era bastante, ao redor, muito distante, estava, irmãos, pelo menos ali uns 6 leopardos. E eles ficavam se preparando para dar o bote certo naquela presa. E observando aquilo ali, irmãos, fiquei olhando, e quando alguns deles sentiram que estavam sendo ameaçados, eles começaram a sair devagarinho, irmãos, e ficou apenas um búfalo. Na hora que ficou aquele búfalo, aqueles leopardos, irmãos, partiram para dele e destruíram aquele búfalo. E Deus me deu, irmãos, ali um ensinamento, trazendo para o lado de unidade, de comunhão. Significa que enquanto aquele rebanho, aqueles búfalos estavam juntos, os leopardos não tiveram a ousadia de vir atacar
porque sabiam que eles iriam ser mortos. Mas na hora que ficou só eles vieram e destruíram. Pastor, o que é o que o senhor quer falar com isso, pastor? É que uma ovelha que não está em comunhão, uma ovelha que está separada, é uma presa fácil para o inimigo destruir. Por isso que nós precisamos estar juntos, irmãos. Porque quando nós estamos juntos, nós estamos aquecendo uns aos outros. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Mas se tiver um só, como é que pode? Então, queridos, o adversário das nossas almas, ele tem entrado dentro das igrejas, justamente para destruir o rebanho. Veja o que diz Mateus capítulo 12, versículo 25. Não foi eu que falei, foi Jesus. Ele disse assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso não é só um reino, é uma casa também. Porque infelizmente, irmão, existe casa que é um pé de guerra. Existe casa, irmãos, que os pais brigam tanto que os filhos não querem morar dentro de casa. Lembra daquela história do filho que chegou, de uma criança que chegou para o pastor depois do culto? E ele disse a seguinte palavra: pastor, eu quero falar com o senhor. Uma criança como Lindinha, irmão, ninguém esconde nada de Lindinha. E ela disse assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Diga, meu filho, o que é que você quer? Ele disse: pastor, eu gostaria, pastor, de fazer um pedido ao senhor. Ele disse: por quê? Pastor, eu quero que meus pais e eu more aqui dentro da igreja. Mas por que, meu filho, você quer morar dentro da igreja? Não, pastor, porque o meu pai na igreja é um santo homem de Deus. Mas dentro de casa, pastor, é um abusador, espancador, trata minha mãe como se tratasse uma bandida. E é uma realidade, irmãos, porque muitas vezes o lar está dividido. E o lar dividido, irmãos, ele não vai chegar em lugar nenhum. Pastor, o senhor quer dizer com isso, pastor, que todos os lares dos crentes têm que ser perfeito? Não. Eu falei domingo aqui para um casal que eu fiz uma cerimônia de casamento. Eu disse que Deus é muito criativo colocar um casal debaixo do mesmo teto. Mas tem os problemas. Mas quando nós temos Deus na vida, irmãos, quando os problemas vêm, nós temos que correr ao Senhor, porque foi Ele que nos deu a companheira, foi Ele que nos deu o companheiro. Então nós temos que orar ao Senhor. Eu posso ouvir amém? Então, queridos, há uma necessidade de nós termos comunhão uns com os outros. Então, essa história que nós lemos desses dois irmãos são histórias verdadeiras, história verdadeira. Esses dois irmãos, queridos, eram irmãos gêmeos, como nós falamos. E por motivo, irmão, por causa de uma bênção, irmã Sanara, eles quebraram a sua comunhão. Porque a palavra de Deus diz, no Velho Testamento, que quando o pai estava para morrer, ele passava a bênção, ele dava a bênção para o primogênito. E de acordo com a Bíblia, essa história de Esaú e de Jacó, nós sabemos quem nasceu primeiro foi Esaú. Significa que a bênção do seu pai, Isaque, era para ser dele, e não do seu irmão mais novo, que era Jacó. Mesmo sabendo que Jacó provavelmente nasceu em alguns minutos após a Esaú. Nós temos um exemplo na minha casa.
Eu tenho 2 filhas, Moabe. Você conhece muito bem. Karine e Carol, quando nasceram, primeiro nasceu Carol. Quando Carol estava nascendo, a doutora Lucilena, falou para a gente que Karine veio agarradinha já no pé de Carol. Nós não sabíamos se era homem ou mulher, porque fizemos várias ultrassons, né, Norma? E não sabíamos porque elas duas estavam assim, irmãos. Todas as ultrassons que nós fizemos, a gente não sabia. Por isso que quando nós preparamos o quarto delas, nós preparamos quartos verde, bem clarinho. Todos os enxovais eram verde clarinhos. E na hora que ela sai, a doutora Luciana disse assim, fica aí, porque eu sei que esse aqui é homem. E na realidade não era homem coisa nenhuma, irmãos. É uma menina muito bonita. Não é? Eu confesso para vocês que quando Karine nasceu, e na proporção que ela foi se desenvolvendo com Carol, eu olhava para Karine e eu via que Karine era uma líder. Depois mudou. Era de uma forma, irmão, que a gente pegava o dinheiro do lanche da escola, eu entregava para ela, para Carol, e Carol automaticamente entregava para Karine. Eu já começava a analisar isso aí. Eu dizia para Norma, Karine é uma líder. Mas no decorrer do tempo, foi mudando, irmãos. Foi mudando. E a Carol começou a ser mais líder do que a Karine. Mas eu quero trazer isso à atenção de vocês, é que quando Jacó passa por isso aí, irmãos, ele tinha consciência que a bênção do seu pai Isaac não era para ele. Era para o seu irmão, porque de acordo com a lei de Israel, era o filho primogênito que seria abençoado. Mas para que você entenda, nós temos que voltar um pouco sobre a história, o porquê aconteceu essa fratura. Porque a Bíblia diz que quando Isaac já estava velho, se você ver alguns capítulos anteriores, a Bíblia diz que ele teve fome, e ele queria abençoar o filho. E a palavra de Deus diz que, quando ele chama os 2 jovens, a sua mãe, a mãe dos 2 meninos, escutou o que Isaac pediu para eles fazerem. Ele disse, olha, vai ao campo, mata um animal e faz um guisado para mim. E a Bíblia diz que a mãe dos meninos escutaram isso aí, e Rebeca chega para Jacó e dá uma ideia para Jacó. Ideia completamente fora do contexto. Porque Jacó, irmãos, ele não era caçador. Esaú era que era caçador. Por isso que o pai pediu para Esaú ir matar, pegar a caça, matar e preparar um guisado. Jacó foi na frente, trouxe a caça, deu à sua mãe. A sua mãe preparou aquele guisado. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu falar algo para vocês. Imagine eu casado há 34 anos com a mesma mulher, e eu louvo a Deus por isso. A mulher da minha mocidade. Norma sabe muito bem do jeito que eu gosto de comer, qual é o meu tempero. Ela sabe me ganhar. Ela sabe, não é? Ontem ela disse para mim as seguintes palavras, disse assim, que tal se eu fizer uma moqueca de peixe para você? Nego. Eu saí, quando eu voltei, irmãos, tinha uma moqueca de peixe. Ela sabe conquistar o carequinha dela. Não é? Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Dentro do texto que nós estamos compartilhando com vocês, a esposa de Isaac, Rebeca, sabia o tempero do seu esposo. E a Bíblia diz que ela pega, quando Jacó chega com o animal, ela prepara um guisado do animal que Jacó trouxe, prepara aquele guisado bem saboroso.
O problema não foi preparar o guisado. O problema foi a ideia que ela deu para o filho Jacó. Porque o guisado, o tempero para o seu esposo, irmão, era igual, independente do guisado. O tempero era igual. Mas o problema que estava aí era a ideia que ela deu para Jacó. Ela disse: meu filho, essa bênção não vai ser do teu irmão Esaú. Essa bênção vai ser sua. E a Bíblia diz que ele pega a pele do animal, coloca no seu braço, pega o prato de guisado, chega na cama aonde está o seu pai Isaque, já velho. O texto diz que ele já estava velho de idade, aproximadamente 96 anos. E ele precisava morrer, mas antes de morrer tinha que abençoar o filho, para dar continuidade. E a Bíblia diz que ele Jacó pega aquela pele de animal, chega perto do seu pai e traz o guisado. E o pai chega e diz: quem és tu? Ele diz: sou eu, teu filho Esaú. És tu mesmo? A voz não é de Esaú. E ele se aproxima e diz: eu quero tocar em você. Em vez de Isaque colocar o seu lado perfeito, o seu lado certo, ele colocou o lado que estava com a pele de animal. E o pai passou a mão e disse: uau, verdade. Eu estou tocando em Esaú, mas a voz não é de Esaú. E naquele exato momento, a Bíblia diz que após esta cena, Isaque abençoou Jacó. E a bênção, irmão, quando o pai dava para o filho, ela era intransferível, acabou. É como a unção hoje, quando um pastor, um homem é ungido ao ministério, ninguém tira mais a unção. E a palavra de Deus diz que quando Esaú chega com o prato de guisado, que era o que ia receber a bênção, a Bíblia diz que ele chega e diz: pai, sou eu, Esaú, está aqui o guisado. Ele disse: tu és Esaú? Ele disse: sim, pai. Ele disse: mas tu não eras o Esaú antes? Não, pai. Ele disse: então eu já abençoei o teu irmão Jacó. E a Bíblia diz que aonde começa a mensagem, a Bíblia diz que após a conversa dele, Esaú disse para o seu pai: pai, o senhor tem alguma bênção para mim? Ele disse: não, filho, a bênção que eu tinha já passei para Jacó. E a Bíblia diz que quando ele sai do quarto do seu pai, ele diz assim as seguintes palavras, preste atenção por favor: quando meu pai morrer e eu acabar o luto, eu vou matar Jacó. A sua mãe Rebeca ouviu esta palavra e disse para Jacó: Jacó, Gerar e ria, que o teu irmão vai te matar. Irmão, isso é muito sério. E a Bíblia diz que a mamãe de Jacó, Rebeca, deu uma sugestão, disse assim: olha, vai para a casa do teu tio Labão. Labão era irmão de Rebeca. E a palavra de Deus diz, queridos, que ele vai embora. Sendo que, amados, ficou uma fratura, algo foi quebrado entre dois irmãos. Nós conhecemos a história lá, que Jacó vai para a casa de Labão. A Bíblia diz que ele trabalha 7 anos por a sua esposa, e quando chega depois de 7 anos, o seu tio engana ele também, em vez de dar uma filha da outra filha, e nós conhecemos toda a história deste homem. Mas o que eu quero compartilhar nesta manhã com vocês escute só por favor, é tempo de você se reconciliar com aquela pessoa que você quebrou a comunhão. E eu estudando, amado, esse texto do capítulo 33,
Deus me falou alguma coisa sobre esse capítulo, e nós começamos a escrever alguma coisa. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmão, escute só: como podemos restaurar uma comunhão que foi quebrada ou rompida? Como? Esse homem aqui, esses dois homens, ele vai nos dar uma lição durante este culto, durante essa mensagem. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmão, podemos restaurar uma comunhão rompida, tendo, em primeiro lugar, uma iniciativa. Porque se eu e você não tiver uma iniciativa, esta comunhão nunca vai voltar a ser a comunhão novamente. E o texto é claro, irmão. Veja o que diz o versículo de número 4 que nós lemos. Veja só: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Aí aqui está o segredo, irmãos, de a gente voltar à comunhão que a gente tinha antes com aquela pessoa que nós amava. É a gente se arrepender, é a gente ter uma iniciativa. Porque muitas vezes, irmãos, a gente espera pela outra pessoa, mas se eu ou você tivermos uma iniciativa de dizer: eu quero ir, eu quero voltar a ter comunhão, eu quero ter relacionamento de novo com aquela pessoa, é eu que tenho que sair do meu lugar e ir até o encontro da pessoa. Eu já falei aqui neste púlpito, irmãos, no ano de 2007 nós tivemos uma decepção muito grande. No ano de 2007, irmão, nós tivemos uma decepção com uma pessoa, que essa pessoa eu amava muito. Essa pessoa, irmãos, era uma pessoa que eu admirava muito, eu me espelhava muito nesta pessoa. E teve, amado, um problema entre eu e ele. Mas chegou um dia, irmãos, que Deus falou comigo, ao meu coração, e disse: é você, Messias, que tem que tomar a iniciativa, é você que tem que se levantar, é você que tem que tomar a decisão. Eu disse a seguinte palavra para Deus. Eu disse: Deus disse sim, mas fui eu que sou ofendido, fui eu que fui prejudicado. Fui eu, Senhor, que hoje, Senhor, você não sabe o que está acontecendo. Deus disse: mas é você que tem que ter a iniciativa, é você que tem que se levantar, é você que tem que ir até lá e pedir perdão a essa pessoa. Irmãos, é negócio para crente. Por que é negócio para crente? Porque se nós não formos crentes, a gente não faz isso de maneira nenhuma. Porque as pessoas que não são crentes resolvem da maneira diferente. E a maneira que ele resolve, irmãos, muitas vezes matando a pessoa. Mas nós que somos crentes não podemos fazer isso. Nós temos que se levantar, nos humilharmos e chegar até a presença da pessoa e dizer: me perdoe. Como perdoar, pastor? Se o Senhor foi o atingido, se o Senhor foi ferido. Mas é assim que a Bíblia nos ensina. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim, irmãos. Nós temos um exemplo na Bíblia: Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, irmão, foi cuspido. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi trocado pelo malfeitor. Quando disseram: nós soltamos Jesus ou Barrabás? Disseram: solta Barrabás. E a Bíblia diz que quando ele chega na cruz, a palavra de Deus diz, irmão, que aquele povo estava, irmãos, se alegrando, gritando: esse é o Cristo, vai ser crucificado. Jesus olha para ele e diz assim: Pai, perdoa-lhe, que eles não sabem o que fazem. É isso que nós temos que fazer. E a palavra de Deus diz, querido, nesse primeiro ponto, irmão, que teve uma iniciativa. E o que me chamou a atenção aqui, não foi só uma iniciativa de um lado, foi a iniciativa dos dois lados. Se você ler o texto antes, você vai ver, queridos, que Jacó, antes de chegar até na presença de Esaú, ele tomou uma iniciativa. E a Bíblia diz, irmãos, depois de 20 anos,
que houve esse problema entre Esaú e Jacó, ele agora viu a necessidade de pedir perdão a seu irmão. Ele reconheceu de pedir perdão a seu irmão. Mas só que ele reconheceu, pastor Tiago, depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque quando a gente não tem encontro com Deus, irmãos, o que tem no nosso coração é só ódio e mágoa. Mas na hora que a gente tem um encontro com Deus, Deus começa a falar para a gente assim, a seguinte palavra: ei, você precisa voltar. Ei, você precisa voltar. Ei, você precisa chegar lá para aquela pessoa e dizer: meu amado, me perdoe, minha amada, me perdoe. E muitas vezes a pessoa não vai entender nada. E eu quero dizer nesta manhã para o seu coração, independentemente se do outro lado se humilhar ou não, mas se você está se humilhando, você está chegando dizendo assim: eu quero me reconciliar com esta pessoa, ou com a minha esposa, ou com o meu esposo, eu quero dizer para você que o Senhor está se agradando da sua atitude. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, queridos, que foi uma coisa linda. Uma coisa linda. Esaú abraçou e beijou Jacó. Não sei porque eu estou falando de Isaac. É o pai deles. Amém, querido? Então o primeiro passo que nós devemos fazer, escute, para que a nossa comunhão volte a ser antes, primeiro passo, nós temos que ter iniciativa. Eu vou me levantar, eu vou lá. Irmão, a pior coisa do mundo, amado, escute só, a pior coisa do mundo é a gente ter algo que nós deixamos para trás. Eu estava conversando com Norma essa semana, e eu disse para Norma uma coisa tão linda, que eu tive uma notícia ontem, irmão, que meu coração se alegrou de alegria, meu coração vibrou, quando um presbítero, que era meu presbítero lá em Washington, ligou para mim ontem, e disse: pastor, tem uma notícia para te dar, pastor. Eu disse: diga, meu filho, qual é a notícia? Ele disse: é boa, pastor. Ele disse: fale, meu filho. Ele disse: pastor, o pastor Hélito voltou para Jesus, pastor Hélito. Irmão, isso alegrou meu coração, porque eu conheço o Hélito. Hélito foi eu que o consagrei, irmão. Ele foi para o mundão. E o pastor Tiago disse uma palavra muito importante, talvez nem lembre quando ele falou para mim, que eu fiquei arrasado quando eu tive a notícia que ele tinha se distanciado dos caminhos do Senhor. Tiago disse uma palavra para mim: paizão, não te preocupa, paizão. Porque Hélito, ele foi no mundo só molhar o dedão do pé, mas ele vai voltar, paizão. E quando o Jorge ligou para mim ontem para dar essa notícia, eu me lembrei dessa palavra de Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque o pastor Hélito se levantou e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: eu fiz algumas coisas erradas, muitas coisas estão erradas e eu preciso consertar. Isso significa o que, irmão? Humildade. É se levantar com humildade e dizer: eu errei, mas eu quero consertar. Então nesta manhã, mesmo que você tenha errado, ou seja, você foi o ofendido, você tem que se levantar e dizer: eu vou me levantar e vou pedir perdão. Aleluia. Aleluia. Eu incentivo você nesta manhã fazer como Esaú fez. Ele teve iniciativa de se levantar e abraçar o seu irmão e abençoar o seu irmão. Escute, a iniciativa do perdão é a atitude mais nobre de um cristão que busca a restauração de sua comunhão com seu irmão. É uma atitude nobre, irmãos. Alguém pode dizer para você assim: deixa de ser bobo, rapaz. Tu foste o ofendido. E agora tu está... Irmão, eu ouvi uma palavra. É porque está gravando, eu não posso falar essa palavra. Eu vi um vocabulário de uma pessoa que disse que se abaixa muito. Irmão, isso é no mundo lá fora. Na igreja não pode ter isso não, irmãos. Eu não quero completar a frase. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Para crente não tem isso não, irmãos. Para crente, quanto mais ele se humilha, que Deus exalta. Você não me entendeu? Eu estou dizendo, para crente, quanto mais ele se humilha, é que Deus exalta. Para o mundo lá fora é diferente. Então nesta manhã, tenha iniciativa, seja nobre. E pastor, para que eu seja nobre, eu tenho que ter iniciativa e chegar para meu irmão e dizer: me perdoe em nome de Jesus, eu quero restaurar a minha comunhão com você. Deixa eu falar algo para você nesta manhã. O céu que nós estamos indo é um céu só. Não vai ter dois céus lá não, irmão. Nós temos que aqui resolver o problema aqui, para nós irmos junto para os céus. E quando chegar lá, eu vou orar a Deus, para Deus colocar você junto
junto ali com o Senhor. Levanta sua mão, glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. É uma atitude nobre, não é atitude de derrota, não é atitude de irmão que foi derrotado de maneira nenhuma. É uma atitude nobre, que você se humilhou na presença do Senhor. A Bíblia diz: aqueles que são humilhados, ele será exaltado, e os que são exaltados serão humilhados. Não seja como Nabucodonosor. Cuidado, irmãos. Então, nesta manhã, tenha essa iniciativa. Em nome de Jesus, tenha essa iniciativa. Nós estamos vivendo um período de eleição, não é verdade? Os políticos, irmãos, os candidatos atacam uns aos outros. Bum, 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 bum. Não, ele amarelou. Não, ele fez isso. Não, ele fez aquilo. Mas quando termina a eleição, irmão, todo mundo é amigo. E por que na igreja é diferente? Por que na igreja é diferente? A igreja tem que ser completamente diferente do mundo lá fora, irmãos. Escute só. Você é feito de carne e osso. Você não é melhor do que Esaú. Você não é melhor do que Jacó. Eles passaram por isso. E nós também podemos passar. Mas a gente tem que se humilhar. Quantos podem dizer amém? Segundo, por gentileza. Escute, por favor. Aleluia. Podemos restaurar uma comunhão através de uma verdadeira experiência com Deus. Para eu restaurar a minha comunhão com meu amigo, com meu irmão, eu tenho que ter uma experiência verdadeira com Deus. Quantos podem dizer amém? No capítulo 32, essa experiência Jacó teve. A Bíblia diz que quando ele se levanta e vai ao encontro do seu irmão, antes ele teve uma experiência no vale de Jaboque com o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que na hora que ele, irmãos, ficou só, e eu acho lindo o texto, se você ler no capítulo 32, você vai entender, quando eu leio o texto, que Jacó sai da casa de Labão, irmãos, pega a sua, escuta, o texto diz assim, ele pega a sua esposa, Leia, pega as 2 servas, junto com os filhos, e pega a sua Rebeca e José. O que eu entendo aqui, amado, quando eu leio o texto, ele não frisa o nome dos outros filhos. Ele só fala o nome de José. E engraçado que quando ele se aproxima do vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele pega primeiro Leia com seus filhos, põe na frente. Depois pega as 2 servas com seus filhos, colocam atrás. E em segundo ele, escute só, o meu texto diz assim, em terceiro ele pega Rebeca e José e fica atrás. Após. Isso é lindo, irmãos. Ele disse, passa todo mundo. Raquel, falei o quê? Eu falei Rebeca? Eu falei Raquel, pronto. Escute, irmão, ele pega, escute só, ele diz assim, passa todo mundo. E a Bíblia diz, queridos, que quando todas essas pessoas passam, ele disse, agora eu vou ficar sozinho aqui no vale de Jaboque. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que tem momento para que eu e você possamos resolver o problema de relacionamento que nós quebramos, nós temos que ter experiência com Deus. Porque se nós não tivermos essa experiência com Deus, irmão, como eu disse aqui no início, a vontade que nós temos é de pegar uma 9mm e detonar na cabeça da pessoa. Todo mundo fica calado. Pastor, e o senhor está virando Bolsonaro, pastor. Não! Mas isso é o instinto do homem, irmão Moab. Pare um pouquinho, imagine agora. Imagine. Chega um bandido, você tem uma menina linda, uma filha linda. Hoje eu vi um cuidado muito grande de uma mãe aqui, eu fiquei feliz quando ouvi isso aí. Escute só, irmão, você tem uma filha linda, você criou, ou está criando, e chega um bandido, irmãos, e estrupa a sua filha. Qual é a sua vontade que você tem? Jesus, tenha misericórdia desse homem, Jesus. Me diga, vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. A vontade que você tem de pegar uma 9mm e destruir ou não é? Mas
é só aqueles que não têm experiência com Deus. Mas aqueles que têm experiência com Deus, irmão, ele age da maneira diferente. Foi assim que aconteceu com Jacó. Jacó disse: eu preciso ter a minha experiência, porque a minha vida está em risco. Porque ele teve a decisão, depois de 20 anos, voltar para se reconciliar com Esaú. Mas ele precisava ter a sua experiência com Deus. E a Bíblia diz que na hora que ele começa a lutar com o anjo, ele começa a ter a sua experiência. Quantos podem dizer amém? A experiência com Deus que motivaram Jacó. Escute só, pelo menos duas. Jacó encontrou-se primeiro com Deus no vale de Jaboque. Essa foi a primeira experiência. E a segunda experiência que ele teve com Deus, pastor Tiago, foi o Senhor mudar o nome dele. Porque se ele voltasse como Jacó, ele ia ser morto. Mas a Bíblia diz que quando ele volta como Israel. O homem que lutou com Deus e prevaleceu. Aí está o segredo. Para você voltar a se comunicar, a você voltar a ter relacionamento com esta pessoa, você precisa ter comunhão ou experiência com Deus. Quantos podem dizer amém? Terceiro, nós já vamos concluir. Estamos dentro do texto. Além de nós termos, irmão, iniciativa, além de nós termos experiência com Deus, nós também, irmãos, precisamos ter atitude. Amém? Ter atitude. Veja o que o texto diz. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-lhe sobre o seu pescoço e o beijou. E a Bíblia diz que eles choraram. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que o perdão veio dos dois lados. Você não está entendendo o que Deus está falando. O perdão veio dos dois lados. A atitude de Esaú e de Jacó demonstraram que houve um real perdão. Amém, queridos? Eu particularmente, eu acho lindo quando eu vejo uma pessoa que se arrepende com lágrimas, porque é um verdadeiro perdão. Amém? Nós temos o exemplo, queridos, do filho pródigo. O filho pródigo, ele fez coisa errada, e a Bíblia diz que ele vai e gasta tudo o que tem, e quando volta, irmão, o seu pai está sempre de braços abertos para lhe receber. Então, isso aí é uma atitude louvável. Amém, queridos? Escute, Deus não acredita apenas em nossas palavras. Deus observa também as nossas atitudes. E que atitude é essa, irmã Selnara? É que quando eu perdoo, eu não quero ver o mal para o meu, eu não quero o mal para o meu irmão. Quando eu perdoo, eu quero ver ele bem. Você sabe como é que eu vejo, quando eu vejo que eu perdoei uma pessoa? É que quando eu começo a ter amor por ela. Amém? Eu começo a ter amor por ela. Porque se eu digo que perdoei e eu tenho ódio, eu não perdoei. Se eu digo que eu perdoei e quando a pessoa chega perto de mim, eu dou as costas e saio e não falo com ela, eu não perdoei. Esse perdão foi da boca para fora. Então nós precisamos liberar o perdão para que nós possamos voltar a reconstruir os nossos laços. Quantos podem dizer amém? Atitudes fala mais que palavras. Quando Isaac, ou seja, quando Jacó se abraçou com Esaú, creio eu que eles não falaram uma palavra, mas o abraço e as lágrimas foram suficientes para saber que houve o perdão. Amém? Vamos concluir. Quarto,
Podemos restaurar uma comunhão rompida também quando o passado é colocado no esquecimento. Para eu perdoar uma comunhão rompida, o meu passado, Moabe, o meu passado, Norma, nós precisamos colocar no esquecimento. Veja o que diz segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, olha aí, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Significa, irmãos, que passou, é passado. Então tudo se fez novo. Então eu quero nesta noite falar para o teu coração, dentro desse propósito do mês de outubro para a nossa igreja, do mês de comunhão. Todo o passado passou. É hora de você se levantar e abraçar o seu irmão e o beijar e dizer: me perdoe no nome de Jesus. Eu me equivoquei. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos prontos para ferir, mas nós não somos rápidos para pedir perdão. Muitas vezes, querido, nós detonamos uma pessoa, mas nós não queremos nos humilhar para chegar até ela e dizer: me perdoe em nome de Jesus. Eu vou concluir essa mensagem dizendo para você: qual é o céu que você quer ir? Qual é o céu que você quer ir? A gente teve lá em Garanhuns um diácono, que uma certa vez o pastor deu uma oportunidade para ele ministrar uma palavra. Eu não vou falar o nome dele, que eu não sei o nome dele real, era só ser mesmo o apelido dele. É muito feio. E ele estava falando, ministrando sobre o céu. E ele disse a seguinte palavra: escute, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não perdoar o seu irmão, você vai para o céu, mas não o céu de Jesus. Você vai para o céu da boca do cachorro. Tu lembra, Norma? Tu lembra, Moab? Você vai para o céu da boca do cachorro, não para o céu de Jesus. Na maneira dele, na simplicidade dele. E eu pergunto mais uma vez: que céu você vai? Que céu você quer ir que se você não fala com seu irmão? Que céu que você quer ir, que quando você dobra o joelho e o Espírito Santo de Deus lembra do irmão para você orar por ele, você trava? Que céu é esse que você quer ir? Porque o céu que Deus mostra para nós, não é esse. O céu, irmãos, que está preparado para a igreja, é aqueles que vão chegar com o coração puros. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sem mágoa. É esse o céu que nós queremos ir. A coisa é tão séria, irmão, sobre relacionamento, sobre perdão, sobre comunhão. É que a Bíblia diz que se eu tiver alguma coisa com meu irmão, até para eu ofertar, a Bíblia diz: deposita a tua oferta no altar, vai até teu irmão e reconcilia com teu irmão, para depois Deus aceitar a tua oferta. Isso é forte. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer, pastor? Já foi muitos anos. Eu quero dizer algo para você. Jacó já fazia 20 anos que teve problema com seu irmão, mas ele voltou e ele se reconciliou com Esaú. Fiquemos de pé, por gentileza. Eu não sei, amados, quem foi que te machucou. Eu não sei quem foi que tentou destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir o seu ministério, destruir a sua chamada. Mas isso hoje é passado. O que Deus quer nesta manhã para o teu coração é que você tenha uma iniciativa. Você se levante.
Nesta manhã que você tenha uma experiência com Deus. Que nesta manhã você se levante, se humilhe na presença do Senhor. E chegue para o seu irmão, para o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu tio. E chegue para ele e diga: me perdoe em nome de Jesus. Enquanto eu estou falando aqui neste momento, o Espírito Santo de Deus me revela que em nosso meio, irmão, existe uma pessoa que tem uma fratura com o seu pai biológico. E muitas vezes isso prejudica a sua vida espiritual, a sua caminhada espiritual. Porque independentemente dos nossos pais ser o que é, a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, para que os nossos anos sejam acrescentados na face da terra. E o Espírito Santo de Deus me revela neste momento que é o momento de você se levantar e você pedir perdão ao seu pai. Você está dizendo nesse exato momento: pastor, meu pai não está aqui. Eu sei que ele não está aqui, porque Deus está me revelando neste momento que o seu pai não está aqui. Mas você vai sair daqui hoje, você vai pegar o seu telefone e você vai ligar para ele e dizer: pai, me perdoa, pai. Talvez ele não vai entender nada, mas ele não precisa entender. Ele não precisa entender. O que Deus quer nessa noite, nessa manhã de você, a sua atitude, é você se levantar, é você se humilhar. Se você quer ser vitorioso, se você quer ser vitoriosa, é hora de você se levantar e chegar até o seu irmão e dar um abraço nele e dizer: meu irmão, me perdoe em nome de Jesus, eu não queria te machucar. Minha irmã, me perdoe em nome de Jesus, eu não queria te machucar. Mas eu não estou em corpo glorioso, eu estou sujeito a pecar, mas me perdoe em nome de Jesus. Se porventura você está neste lugar, e se alguma coisa na sua trajetória espiritual aconteceu alguma coisa com seu irmão, com sua irmã, se você quiser, porque não sou eu, é se você quiser sair do seu lugar e chegar até esta pessoa e abraçar ela e pedir perdão a ela, peça em nome de Jesus. Peça que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E na situação que você está, se você não pedir perdão, se você não liberar perdão, a sua alma está em risco. Porque a Bíblia diz: se eu não perdoar meu irmão, Deus também não me perdoa. Então a sua alma está em risco, a sua salvação está em risco. Saia do seu lugar, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar Ele em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deste novo coração. Faça como Jacó fez. Faça como Esaú fez. Esaú, ele teve a iniciativa. Da mesma forma, Jacó. É a oportunidade que Deus está lhe dando nesta manhã. Oh, aleluia. Recebi de novo o coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Se você pode, sair do seu lugar neste momento. Procure o irmão e abençoe ele agora em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Esse é um ato profético em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sai do seu lugar. Não tem problema. Quebra o protocolo nesta manhã. Oh, aleluia. Vivemos em amor com a família, vivendo compromisso, vivendo amor, verdade, meus princípios, a glória do Senhor com a família, vivendo compromisso, no grande
amor de Cristo, eu preciso de ti, querido. Ore pelo seu irmão, abençoe a vida do seu irmão, abençoe. Oh, aleluia. Querido irmão, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Somos corpo e Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo em falsidade, dizendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor se faz presente neste lugar, irmãos. Amém? Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?